Dia de gravação por aqui e eu queria mostrar para vocês aqui hoje como que é um dia, uma rotina de captação de vídeos aqui com a gente. Então a gente vai fazer, né, gravações ali de alguns conteúdos, principalmente focado no planejamento mensal, né? Então um movimento que a gente faz muito com os nossos clientes é pegar planejamento já do mês e em um único dia a gente gravar todos esses conteúdos. Isso gera muito praticidade e também alinha o nosso processo, né, de estruturação, gravação, edição, então facilita muito a nossa organização aqui. Vou mostrar aqui o que normalmente a gente leva para essas captações. Então a gente leva, né, o nosso querido teleprompter. Isso aqui é uma mão na roda, tá? Então, para quem grava vídeos, principalmente conteúdos mais específicos, como anúncios, isso aqui ajuda demais, tá? Normalmente eu uso dessa marca, tá? O Lanzi. Ele é muito bom. Então, ele serve para basicamente, né, você conseguir ler o texto, né, o roteiro do seu vídeo aqui. Então tem um aplicativo que você coloca, você apoia o celular aqui e ele vai espelhando, né? E aqui a gente tem um ponto também que eu acho muito legal desse teleprompter, é a possibilidade de ter um controlezinho. Esse controle, né, com ele você consegue basicamente, né, controlar, por exemplo, a velocidade do texto, se você quer pausar o texto, se você quer continuar o texto ou não. Então ele é muito bom para isso. E aqui, né, a gente tem o equipamento que é questão de tripé, iluminação, então carregadores, né, por exemplo, que a gente leva da iluminação, então a gente leva também uma estrutura bem legal para isso. Na gravação, a gente normalmente usa essa câmera aqui da Canon, né, uma câmera que normalmente ela tem essa lente, né, que ela tem um foco variável, então ela ajuda bastante em qualquer tipo de ambiente a gente consiga fazer um bom enquadramento. Ela é muito boa, assim, para fazer as gravações, tem uma qualidade bem legal. Vou colocar até alguns exemplos, né, em relação à qualidade do material que essa câmera gera e principalmente, assim, o custo-benefício que ela tem é muito boa. A principal limitação, né, pensando para certos tipos de gravações, é a questão do material, né? Então, normalmente é um grande, né? Então, como vocês podem ver aqui na minha mão, praticamente, ela cobre a palma da minha mão. É um material que a gente usa normalmente no tripé, então é bem tranquilo. Mas no dia a dia, né, algo que não é tão prático para gravar, por exemplo, um vídeo igual esse aqui que eu estou fazendo agora. Então é muito melhor, né, você ter estruturas mais fixas, né? Então essa câmera aqui ela é muito boa. Quer dizer que a gente não grava com celular, né? Então tem muita gente que tem essa dúvida. Tá, vou produzir conteúdo, eu preciso ter uma estrutura, né, com câmera, com iluminação, tripé, eu preciso ter tudo isso? Não, você não precisa. Mas o ponto principal, né, quando a gente tem essas, digamos assim, esses equipamentos, é a gente conseguir trazer um pouco mais de sofisticação, trazer um pouco mais de qualidade, é fazer um trabalho diferenciado, né, em relação para o nosso cliente. Então, quando a gente coloca toda essa estrutura, é devolvendo o investimento que ele está fazendo na gente, que não é um investimento barato, né, e também, por que não é um investimento barato? Porque ele traz muito retorno, então a gente tem que pensar nisso o tempo todo. Então, é o quanto que o cliente está investindo e o quanto ele vai ter retorno também a nível de qualidade, retorno também financeiro, com as outras estratégias que nós trabalhamos em contexto de venda. Então, isso é um ponto principal que a gente tem que estar sempre levando em consideração. E um ponto também que não pode falhar da câmera, bateria, né? Então, bateria sempre carregada, né? Então, todos os equipamentos, eles já são, né, verificados, já são colocados ali todo feito o carregamento, né? Então, isso aqui normalmente é o microfone que a gente usa para captação da Holy Land, que é um microfone muito bom também. Então a gente já deixa tudo previamente organizado e aí quando a gente for para captação, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente já vai 100% preparado. Vamos junto? O Monjaro imita dois, o GLP-1 e o GIP. É bem mais potente. Mito 2. Usando medicação não precisa nem de dieta, nem de treino. Esse aí, o próximo, é do mito 3, tá? Esse aqui? É. Tá. Essa parte pega o mito 3, essa parte aqui ficou boa. Quer entender a ciência do emagrecimento de um jeito leve e sem neura? Segue meu perfil. Gravações finalizadas, a gente conseguiu fazer o conteúdo do mês em
em torno aí de 2 horas, né? Se for botar o geral, mas de gravação mesmo foi 1h30. Então, normalmente a meia hora inicial é mais para revisar, né, em relação aos roteiros, revisar em relação à parte dos equipamentos, onde vamos gravar, quais as áreas que vamos estar utilizando, quais são os ambientes. Então a gente já faz meio que uma localização. Então, basicamente essas meia hora servem muito para isso. E porque normalmente é um diferencial, né? É algo assim, na verdade, eu vou nem dizer um diferencial, eu vou dizer que normalmente é o melhor caminho para quem é um profissional, como nutricionista, médico, tem psicólogo, que tem uma rotina muito puxada e ter dentro dessa rotina puxada, ter um único momento de gravação. Então você pega em 2 horas da sua semana, vou dizer 2 horas do mês, né? Claro que durante o restante do mês você vai produzir outros tipos de conteúdo, mas pelo menos ali em 2 horas do seu mês você produz ali os conteúdos de gravação e aí você já vai ter o conteúdo do mês todo. E aí, né, você já consegue ter agilidade para do próximo mês fazer o mesmo movimento. E talvez, né, muita gente pense, mas fazendo isso eu vou perder muitas oportunidades, né, de às vezes um timing post, né, alguma coisa que acontece especificamente de algum momento, mas na verdade não, porque esses conteúdos, eles são os conteúdos meio que fixos, mas não quer dizer que são os únicos conteúdos que são postados. Então ainda tem dentro da grade, né, tem outros conteúdos que são postados e que não são diretamente dos conteúdos que nós gravamos. Ou seja, isso gera também uma flexibilidade estratégica, né? Então a gente consegue pegar, por exemplo, dentro do que nós gravamos, né, que são vários, digamos assim, formatos, nós conseguimos modelar em cima desses formatos e ao fazer essa modelagem desses formatos a gente consegue ter um encaixe melhor durante o mês e a gente vai encaixando também quando surge alguma pauta quente, algum tema que se sobressai, então a gente consegue fazer todo esse movimento aí ao longo do mês e que isso gera também uma praticidade enorme, porque você já tem uma certeza que é o conteúdo que você já tem, você já gera constância disso, e aí quando você for produzindo ao longo do mês, você vai produzindo outros formatos, outros temas de conteúdo. E qual que é a principal importância, né? Talvez algumas pessoas pensem, poxa, gravar conteúdo é muito difícil, né? Gravar conteúdo é digamos assim, é um trabalho muito absurdo, assim, nossa, será que eu produzo conteúdo? Será que eu perco esse tempo? E, na verdade, a visão que você tem que ter do conteúdo o conteúdo tem como principal objetivo te gerar autoridade, diminuir o seu custo de aquisição. Então, quando você produz conteúdo, você vai atrair um público específico, tem uma dor específica, então ele vai ser atraído por meio desse conteúdo. E ao ser atraído por esse tipo de conteúdo, você consegue ter muito mais autoridade e, consequentemente, você vai conseguir mais clientes. E, querendo ou não, produzir conteúdo em si é de graça. A única coisa que custa é o tempo. Então, até teve uma profissional, né, que a gente fez uma consultoria recente, que eu falei exatamente isso. Eu falei, por que você não produz conteúdo em volume, assim, volume mesmo de conteúdo? Ela falou, não sei. E eu pergunto também, né, o que impede você de produzir mais conteúdo, cada vez mais conteúdo? Nada. Então, consequentemente, né, ela chegou na conclusão de que ela pode sim produzir mais conteúdo, ela pode usar o conteúdo de maneira estratégica, ela pode ter o conteúdo como meio de aquisição de clientes. Então, é uma coisa que é de graça. Então, muita gente negligencia isso, que pode colocar cada vez mais em prática a produção de conteúdo. E nesse vídeo eu vou aproveitar e vou ir para o escritório agora. E aí no escritório eu mostro um pouquinho de como que você pode organizar em relação ao seu processo de conteúdo, como que a gente pode, como que você pode fazer um gerenciamento disso. Vou mostrar um pouquinho de como que funciona a sua organização, para que a partir disso você tenha algumas ideias e comece a organizar o seu conteúdo também. Um dos pontos de organização aqui, né? Então, quando a gente pega toda a estrutura de organização, a gente primeiro tem que ter um sistema, né, para a gente conseguir organizar. Então, aqui, por exemplo, a gente usa muito o Notion, né? Então, aqui tem todos, por exemplo, os conteúdos, e aí dentro de cada conteúdo vão ter os pilares pré-determinados. Aqui eu não vou mostrar o restante para não mostrar nenhuma outra informação aqui do cliente, mas é para vocês entenderem essa dinâmica. E aí, eu vou mostrar também uma outra dinâmica, aonde vocês vão entender qual que é o processo de criação aqui dentro desses conteúdos aqui. Quando a gente pensa na criação de conteúdo em si, a gente tem que ter toda uma base, né? Então, primeiro, a gente começa pela nossa referência, né? Então, a referência vai ser o nosso guia pensando em um bom conteúdo. Então, preciso de ter uma boa referência. Então, claro, né, tem outras coisas que vão atribuir. Então, por exemplo, se você não tiver definido o que a gente chama do ICP, né, que é o cliente ideal, a gente não consegue mapear uma boa referência, a gente não consegue entender o que de fato vai chamar a atenção dessa pessoa. Vou supor que você já tem esses atributos
Então, vou pensar que você já tendo esses atributos, a gente já vem para o espaço de produção de conteúdo. Primeiro, a gente vem com uma boa referência, aonde essa referência a gente tem que entender o formato dessa referência e o gancho. Tá? Então eu tenho que entender os dois pontos, formato e gancho, porque eu posso ter vários formatos e posso ter diferentes tipos de gancho. Entendendo isso aqui, eu já consigo começar a destrinchar o meu conteúdo. Então quando eu for trabalhar aqui agora com o meu conteúdo, eu já tenho a base que eu preciso, que é o formato e o gancho, que são os primeiros 3 segundos, que é o principal, mais importante. Então tendo aqui uma boa referência, eu vou entender qual foi o formato e o gancho, eu vou começar a produzir o meu conteúdo, aonde a gente diferencia em pilares, né? Então a gente tem ali pilares de conteúdo consumo. Algumas pessoas usam os termos ali de linhas editoriais, né? Ou seja, temas que a gente pode falar dentro de um conteúdo, então que possamos estar trabalhando dentro de um conteúdo, e também em relação ao calendário editorial, ou seja, como que eu quero que seja organizado o volume, né? A volumetria desses conteúdos. Então eu vou pensar 3 conteúdos por semana, 1 conteúdo por dia, 2 conteúdos por dia. Então isso muda também porque eu tenho que entender a dinâmica dos conteúdos, porque quanto maior o volume de produção de conteúdo, menos rebruscado ele tem que ser. Por exemplo, ele tem que ser um conteúdo mais simples, tem que ser um conteúdo mais palatável, um conteúdo que ele é rápido de consumir. Porque se você produz um conteúdo, por exemplo, que ele é muito longo, tem muita informação, dificilmente a pessoa vai consumir e também você vai ter muito trabalho para produzir esses conteúdos. Então, tem que pensar bastante nisso. Tendo uma boa referência, identificando o formato, o gancho, você já consegue trabalhar em cima dos pilares e aí você começa a produzir. Dentro de estrutura, tem várias estruturas que você pode produzir dentro de um conteúdo. Então, tem estruturas mais de storytelling, tem estruturas que são mais, por exemplo, do modelo AIDA. Então, tem vários tipos de frameworks que a gente chama, né? E, inclusive, se vocês quiserem que eu faça ali um vídeo específico falando de algum framework de produção de conteúdo ou anúncios ou alguma outra estratégia específica, só comentar aqui no YouTube que eu vou produzir para vocês. Foi um dia conosco aqui dentro de um processo de captação. Não mostrei muita coisa, acaba que como a gente está ali fazendo um trabalho de captação, é muito difícil a gente mostrar muita coisa, mas deu para ter uma ideia em relação a como funciona a parte mais de operação ali no dia a dia quando a gente faz alguma visita para fazer alguma captação de conteúdo. E se você quer mais conteúdos como esse, já começa a seguir, clique no sininho, se inscreva no canal, que com certeza vão ter muitos outros conteúdos falando de outros temas sobre marketing, vendas, principalmente pautados na área da saúde. Então, se você é um profissional da área da saúde e quer saber como conquistar mais clientes de maneira online, utilizando estratégias digitais, seja por meio de anúncios online ou de maneira orgânica, clica também no primeiro link da descrição, que a gente pode fazer um diagnóstico do seu consultório. Então, se você quer entender, primeiro link na descrição. Vamos para cima!